desejo ser prefeito de Limeira não é por uma vontade pessoal. Eu sou contra. É um menino, é um adolescente, mas ele sabe muito bem das suas responsabilidades. Dentro da legalidade, como eu sou um cumpridor de leis, não posso ir contra ela. Olá para você que nos acompanha ao longo dessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Limeira e por ordem de aceitação do convite, ficou determinado que hoje eu falaria com o Mário Botion, do PSD, pela coligação Juntos por Limeira. Obrigado, candidato, por ter aceito o convite. Gustavo, muito obrigado pelo convite, na verdade, nós que agradecemos. Mais uma oportunidade de poder falar com a população, colocar aqui as nossas ideias, as nossas propostas, o nosso ponto de vista, a maneira que nós enxergamos a vida, porque isso é importante para que o nosso eleitor também nos conheça com as nossas opiniões, com outros temas variados que fogem um pouco aqueles da rotina de campanha, que são as propostas, os programas de governo, as diretrizes, enfim. Isso é muito bom estar aqui com vocês. Ótimo. Só reforçando então as outras duas regras, uma delas é que todos os temas serão abordados com todos os candidatos. E a segunda, e talvez mais importante, é que nosso tempo é de 25 minutos, sem intervalo ou sem edição da fala do candidato, uma forma do eleitor avaliar o desempenho de cada um diante dos questionamentos. A gente pode começar, candidato? Estou à vontade. Ok, nosso tempo então começa a contar a partir de agora. A primeira pergunta é um tanto quanto óbvia, mas necessária para avaliar até a motivação de cada um. Então, por que o senhor quer ser prefeito de Limeira? Gustavo, eu desejo ser prefeito de Limeira não é por uma vontade pessoal. Eu penso que é por uma série de fatores que vão acontecendo ao longo das nossas vidas e chega no momento que você tem que aceitar e enfrentar novos desafios. Ser prefeito, a nossa intenção é ser prefeito para enxugar a máquina pública, trazer eficiência para o serviço público, através do estabelecimento de metas, indicadores que possam levar ao contribuinte que paga os seus impostos serviços de qualidade, serviços de excelência, medidos ao tempo todo, isso é necessário fazer. Esse é o nosso grande propósito de ser prefeito. E mais do que isso, ser prefeito ouvindo a população de maneira efetiva e permanente, como temos feito já ao longo desses últimos 18 meses. Desde janeiro do ano passado, eu tenho conversado todos os dias com a população de maneira muito efetiva. Já realizamos mais de 610 reuniões, onde tivemos a oportunidade de conhecer os problemas das pessoas, conhecer os problemas dos bairros, conhecendo melhor e mais os problemas, nós teremos uma possibilidade ainda maior de sermos mais assertivos dentro da administração que se inicia em 1º de janeiro de 2017. Nós colocamos todo esse caldo de informação dentro do nosso plano de governo. O plano de governo foi feito não entre quatro paredes, mas com os ouvidos perto da população, estão lá nas diretrizes do nosso governo e pretendemos continuar com esse trabalho de ouvir de maneira permanente e fazer uma administração diferente, mais acolhedora e mais eficiente para o nosso município. Muito bem, candidato, na declaração de bens feitas ao Tribunal Superior Eleitoral, o senhor pode ser considerado, digamos assim, o candidato mais rico, com cerca de R$2.800.000. O que eu gostaria de saber é o seguinte: como diante disso, um empresário que se coloca tentando um pleito aí para prefeito, garante ao eleitor que não vai governar só para os ricos e vai atender também às classes mais pobres da comunidade? Gustavo, a sua pergunta é bastante interessante e oportuna. Eu nasci lá na Vila Faxina, na Rua Antônio Francisco, 103. Eu e meus outros 3 irmãos. Pelas mãos da parteira Dona Argentina, uma parteira famosa da nossa cidade. O meu pai foi carpinteiro a vida inteira, isso mesmo, carpinteiro. Fazia telhados, madeiramento, assentava a porta, assoalho, forro. É isso que ele fez a vida inteira. Teve pouca educação, a educação da escola, mas teve a educação da vida, a formação da vida, que nos deu a oportunidade de estudar. Meu pai falava assim: Gustavo, filho, eu não quero que você aprenda a minha profissão, você precisa estudar. E até o 3º, 4º ano de faculdade, eu trabalhei todos os dias de folga da faculdade, eu estava com meu pai, ajudando na sua profissão. Mas tive a oportunidade de estudar. Me formei engenheiro e os meus 3 irmãos também têm curso superior, graças à labuta do seu Mário e da Dona Luísa, que se empenharam em transmitir para nós valores de vida e de importância da educação na vida das pessoas, e nas nossas vidas em especial. Sou engenheiro, tenho uma empresa há mais de 30 anos, onde nós lá trabalhamos todos os dias, temos uma lista de serviços bem prestados, uma relação de clientes que nos acompanha há muito tempo.
E isso me deu a oportunidade de formar um patrimônio que é o patrimônio da minha vida. E isso não significa você ter algo a mais, não caiu do céu. Eu estudei com um crédito educativo, meu pai não podia pagar a escola. Então nada veio de graça, a gente construiu ao longo do tempo. E as pessoas podem ter certeza que nós administraremos para a sociedade como um todo, em especial para as pessoas que mais necessitam, porque eu sei o que é ver o seu pai e a sua mãe dividir um palito de fósforo ao meio para usar 2 vezes. Eu vi isso, eu presenciei isso e eu sei como é difícil. E a nossa administração, Gustavo, será focada nas pessoas que têm mais necessidade. Esse deve ser o objetivo e a orientação de todos os governos. Todas as classes serão contempladas. Uma vez que a sociedade como um todo, aqueles que mais precisam, tiverem um atendimento melhor, automaticamente as demais estarão vivendo melhor, estarão numa situação também mais confortável. Esse é o nosso desejo, o nosso compromisso, governar para todos. E aliás, eu estou na política, né? Não sou político de carreira e não quero fazer carreira na política. Eu quero e desejo, eu e o nosso vice, o Dr. Júlio, desejamos dar uma contribuição para a comunidade, deixar um legado para as próximas gerações de uma administração correta, reta, firme, com o olhar para a população que mais precisa e tenho certeza que faremos isso. Vamos avançar então, falar sobre reforma agrária. Recentemente o atual governo publicou e registrou que pretende aí um corte de bilhões de reais para programas de habitação e também para a reforma agrária. Apesar de ser um assunto que não é de competência de um prefeito, mas nós temos aqui em Limeira o assentamento Elizabeth Teixeira. O senhor tem algum plano para aquela região, uma opinião sobre aquela região? Gustavo, eu sou contra a invasão, primeiro de tudo. Isso eu preciso deixar bem claro. Eu não sou contra as pessoas que fazem as invasões porque elas têm os seus motivos e eu respeito. Mas eu sou contra a invasão. Eu nasci lá na Vila Faxina, meu pai é carpinteiro, nem por isso nós tiramos nada de ninguém, invadimos nada. Mas eu tenho que respeitar a limitação que a própria sociedade acaba trazendo para algumas pessoas que têm necessidade de serem acolhidas. Especificamente a área do Horto, a gestão anterior bobeou e deixou que aquilo acontecesse. O fato é esse. E a atual gestão nada fez para resolver o problema. Muito pelo contrário, ela queria mudar o plano diretor para tornar aquela zona, que é uma zona estratégica para o município, para voltar para ser zona rural. Com todo o respeito, o assentamento é necessário, a reforma agrária é necessária, a terra tem que cumprir a sua função social, mas aqui em Limeira, não lá no Horto. O Horto é do município de Limeira e tem uma função estratégica para o desenvolvimento do município, porque lá certamente tem espaço para trazermos distritos empresariais e acolher novas empresas, e também estratégica para a vida das pessoas. Lá nós já temos o Horto, que é um local maravilhoso, que precisa ser melhorado e melhor cuidado para que as pessoas usufruam daquele espaço. O cidadão mais simples, né, que não tem a disponibilidade de ter o seu lazer em outras situações, aproveitar o Horto. Nós trabalharemos junto da Justiça e empenhando todos os esforços para resolver essa questão, fazendo as acomodações necessárias que o processo exige. Candidato, qual que é a orientação religiosa do senhor? Eu sou católico, desde sempre, né, se eu posso dizer isso. Nasci na Igreja Católica, frequento a comunidade de São Benedito, lá fui batizado, me crismei, me casei, batizei minha filha e continuamos lá com a comunidade. O senhor costuma frequentar a igreja ou a frequência aumentou agora durante a campanha? Não. Na minha comunidade eu sempre frequentei, nunca deixei de frequentar. Durante a campanha, por motivos óbvios, nós temos que estar presente no maior número de lugares possíveis para poder passar nossa mensagem, levar as nossas propostas para as pessoas. E as igrejas é um lugar adequado, não só a católica, mas as igrejas evangélicas também, onde nós caminhamos e temos um acesso bastante grande e com bastante facilidade. Até porque o Dr. Júlio, nosso vice, é evangélico, ele é presbiteriano e isso acaba criando uma facilidade até para a gente poder acessar os lugares com mais tranquilidade. Candidato, vamos avançar para um tema que, pelo menos aqui no Brasil, tem forte relevância com a religião de cada um. Recentemente a gente viu o debate sobre o aborto ressurgir diante de uma epidemia aí de Zika vírus que, dizem as pesquisas, é possível que cause microcefalia nas crianças. Daí
o debate veio à tona novamente. Diante disso, o senhor é contra ou a favor ao aborto? Gustavo, a minha formação é formação cristã e eu sou a favor à vida. Né? A questão do aborto, dos casos que são necessários, já existe lei que estabelece os critérios e eles têm que ser respeitados. Eu sou a favor à vida, mas a lei permite, ela foi discutida no Congresso Nacional, onde tem lá representantes da população, porque os deputados e senadores são representantes nossos quando nós votamos, né? E eles tomaram a decisão em discussões e estabeleceram alguns critérios onde o aborto é permitido. Dentro da legalidade, como eu sou um cumpridor de leis, não posso ir contra ela, mas eu sou a favor da vida. Ok, vamos avançar agora a falar sobre minorias e daquelas pessoas que compõem a sigla LGBT. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal determinou que os cartórios realizem a união estável civil entre dois homens, entre duas mulheres ou entre pessoas de qualquer gênero. Ainda assim, quem milita na área espera um pouco mais e é a favor de que o casamento gay seja consolidado como instituição. O senhor seria a favor de uma medida assim? O que o senhor pensa a respeito do casamento gay? Gustavo, a questão das minorias, elas precisam ser respeitadas. As decisões são das pessoas. Deus estabeleceu as regras gerais do bom convívio, da fraternidade, da solidariedade, e Ele nos deu o livre arbítrio. Né? Cada um faz as suas escolhas da maneira que pensa e age a respeito dessas situações como eles desejam fazê-lo. As minorias, sejam os movimentos LGBT ou a minoria racial, enfim, todos eles têm um regramento que já existe e precisa ser seguido e respeitado. A gente precisa respeitar as opções. E também as minorias precisam respeitar a legislação, a legalidade, os costumes, que são os costumes, os nossos costumes. Né? Dentro desse aspecto, acho que há necessidade ou há possibilidade de haver uma grande harmonia. Cada um com as suas escolhas, respeitando os seus direitos e também cumprindo com os seus deveres. Essa questão da legalização, eu acho que é uma questão legal que também o Congresso Nacional deve agir e se posicionar sobre isso, sendo da vontade da maioria que ela seja feita. Eu não vejo nenhum problema, não tenho nada contra. Enfim, acho que temos que respeitar as decisões de cada um e que cada um também, né, todos nós nos respeitemos. Esse é o grande desafio, Gustavo. A sociedade viver em equilíbrio, em todos os aspectos. Esse é mais um deles. Ok, vamos avançar agora para a segurança pública. Legalização da maconha, também é considerado um tema polêmico aqui no Brasil. O senhor seria favorável à legalização dessa droga ou não é por aí? Gustavo, a legislação ela já estabelece hoje o que nós chamamos, né, as substâncias ilícitas. A maconha é uma delas. Quiçá o país possa se desenvolver, ter a cultura necessária para tratar desse assunto num outro momento, de outra natureza. Mas hoje eu acho que nós não estamos, a sociedade não está preparada para a legalização, seja da maconha ou de qualquer outra substância. Até porque muitos dizem que a maconha é uma coisa mais tranquila, mais simples, que não causa tantos problemas. Mas ela passa a ser a porta de entrada de outras substâncias muito mais danosas do que a própria maconha para o cidadão, né? Que vem a cocaína, o crack e tantas outras. Acho que existe uma legislação que ela precisa continuar sendo respeitada e a legalização penso que é um tema que deve ser tratado ao longo do tempo com mais responsabilidade, com mais tranquilidade e quiçá lá na frente, se isso for do entendimento do Congresso Nacional, que seja feito. Eu sou contra. Ok. Agora a redução da maioridade penal. Esse tema também vira e mexe, volta a ser assunto aqui no país. O senhor seria a favor da redução da maioridade? E se sim, para quantos anos? Gustavo, eu acho que a maioridade deve ser diminuída, assim, né? A idade para se tornar responsável juridicamente, né? Deve diminuir, sim. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Acho que 16 anos é uma idade onde hoje todos os jovens sabem das suas responsabilidades com 10, com 12, com 15 e com 16 anos mais ainda. Até por conta do nível de informação que todos nós temos hoje na sociedade. Então um menino de 16 anos já sabe, é um menino, é um adolescente, mas ele sabe muito bem das suas responsabilidades, o que é certo e o que é errado. Se para fazer todas as outras atividades
existem os direitos estabelecidos, por que não as responsabilidades? Mas nós precisamos pensar um pouquinho além. Eu acho assim, eu penso que a diminuição da maioridade penal, por si só, ela não resolve os nossos problemas, todos. Ela cria mais uma dificuldade, eu acredito, é um anteparo para que o jovem se afaste do crime, não é? Mas existem outras questões, nós precisamos cuidar das escolas, dar educação à população, ao jovem, desde cedinho até a sua maioridade, educação de qualidade, para que ele possa se formar, ter emprego, ter a sua renda e não depender, e não ficar dependendo, né, da questão, de outras questões que acabam se envolvendo com a justiça, com a criminalidade, e isso nós precisamos também pensar. Diminuir a maioridade é uma parte de um processo muito maior que tem que ser tratado no seu conjunto e não isoladamente. Ok, vamos falar agora sobre feminismo. A gente assistiu recentemente aí uma nova leva de feministas de cara bastante jovem e que culminou aí num lema, basicamente, dessa nova geração que aborda o feminismo como a cultura do estupro. É esse que seria o problema, digamos assim, no Brasil. A gente fez um levantamento nos primeiros 3 meses desse ano, só aqui em Limeira, o número de casos de estupro aumentou 71%. É muita coisa, mas também a gente observa que isso aconteceu diante do empoderamento feminino. As mulheres denunciam mais. O que o senhor, enquanto prefeito, seria capaz de fazer, ou pelo menos de conduta, o que pensa a respeito? Esse novo feminismo, ele tem a ver, ele atende à necessidade, ele revela um problema da sociedade. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, todos os posicionamentos feitos por grupos, né, e as mulheres não deixam de ser, talvez, a metade mais um pouquinho, né, da nossa população. Os movimentos eles são sempre oportunos e legítimos, né, desde que tratados dentro da legalidade, dentro do respeito, dentro do equilíbrio de forças e entre direitos e deveres e tudo mais. Eu acho que essa é uma questão que as mulheres têm tratado de maneira mais aberta, até o que você falou, né, por causa do empoderamento das mulheres. Hoje, mais de 50% da economia de Limeira, eu tenho certeza que é comandada por mulheres, sejam elas empresárias ou na condução de empresas. Entre outras tantas coisas que a mulher está tomando conta dos seus espaços. E esse, dos direitos pessoais, do respeito pessoal, também é um assunto que pode ser tratado e está sendo tratado, e o poder público precisa caminhar junto com esses interesses, dando a acolhida necessária, fazendo as campanhas que eventualmente sejam necessárias de proteção, abrindo os espaços para que a mulher possa fazer as denúncias e ter uma estrutura de acolhimento àquelas que são vítimas, não só do estupro, mas vítimas da violência doméstica, o que a gente vê um número muito grande. O poder público tem e deve atuar dentro desse segmento também. Candidato, agora a corrupção. A gente tem assistido aí até assustado, notícia após notícia de escândalos de corrupções que mostram cada vez mais uma sensação que se tinha de que existe uma relação difícil e delicada entre poder público e privado. A gente tem assistido a isso, ainda muitas investigações estão se encaminhando. Vamos trazer para o local. Se o senhor for eleito, qual que é o compromisso que o senhor pode e pretende fazer para evitar a corrupção na Prefeitura de Limeira? Gustavo, esse é um assunto delicado, importante, mas antes de responder objetivamente, eu digo sempre que a política, e é bom, nós estamos falando de corrupção porque está dentro da política, dentro da relação poder público e iniciativa privada através da política. Eu digo sempre assim, que a política não deixa ninguém ruim, não. Né? A política não deixa o cidadão ruim. O cidadão já é ruim, já tem desvio de conduta, entra na política e continua. Um cidadão com desvio de conduta, com índole de má formação e vira político. Né? Essa é a ordem das coisas. E tem espaço para gente boa, para gente séria, e tem muita gente séria e gente boa com mandatos, trabalhando com honestidade, com competência e com retidão. Na nossa administração, ela será de fato muito transparente, muito aberta. Primeiro que nós vamos levar para dentro da prefeitura pessoas técnicas, para desenvolver trabalhos técnicos. Uma outra questão importante, o grupo que nós formamos para disputar a eleição, que são a nossa composição, ela foi feita em cima de ideias, não existe loteamento de cargos, não existe compromisso nenhum, absolutamente nenhum, com os 5, 6 partidos que nos acompanham. Isso é importante, para depois, dentro da administração, você ter autonomia
para fazer a gestão que precisa ser feita, para fazer as mudanças que precisam ser feitas, para fazer os cortes que precisam ser feitos e as investigações. No nosso governo pode ter maior tranquilidade que toda e qualquer observação de possíveis problemas, nós abriremos as sindicâncias, os processos administrativos de maneira aberta a todos, que fique muito claro, porque lá no fundo, Gustavo, quem responde e vai responder é o prefeito. Portanto, se ele não tiver esse discernimento de fazer tudo aquilo que é necessário, pessoas sérias, pessoas retas, compromissadas com o bem público e com transparência em todas as atividades, quem vai responder lá no final é o prefeito, e isso nós não deixaremos acontecer. Recentemente, vamos para a educação agora, um outro tema veio à tona, que é a escola sem partido. Surgiu de um grupo que abomina a ideia de que um professor, por meio dos ensinamentos e da estrutura que está dando aula para o aluno, revele partido ou influencie os fatos históricos e políticos. Essa história ganhou eco e se transformou em vários projetos de lei em todo o país. Se eu não me engano, só um passou em Alagoas, mas por enquanto estão sendo derrubados. O senhor tem uma opinião formada a respeito disso? É possível dividir essa história, o professor ser punido ou o professor não poder ensinar baseado numa visão partidária? Ou essa discussão está muito ligada? Ou uma coisa depende da outra? O que o senhor pensa sobre um projeto de escola sem partido? Gustavo, a escola precisa preparar o cidadão para tudo. Para conhecer a história, para conhecer a política, saber o que acontece na política, ser um indivíduo maduro politicamente. E politicamente não significa necessariamente partidariamente. A política está nas nossas vidas em tudo. Absolutamente tudo tem política, direta ou indiretamente. E existe em paralelo a política partidária. A escola tem que formar a criança, formar o jovem, o adolescente, ter a formação política sim. A questão partidária e ideológica, eu penso, o meu pensamento é que ela deve ser tratada com restrição. Até porque, quando se fala escola sem partido, hoje nós temos 35 partidos estabelecidos dentro do nosso país. Uma coisa absurda. 35 partidos, teoricamente, teríamos que ter 35 ideologias, né? Linhas de pensamento. Não existe isso. Não existe. Então já começa errado com o próprio sistema, que é o sistema partidário. Levar a questão ideológica para dentro da escola precisa ser feita com parcimônia, com tranquilidade e com equilíbrio, para que não transforme a escola em mais um partido. Aí eu tenho restrições com relação a isso também. Ok, candidato, agora sobre cotas raciais. O senhor ainda as considera necessárias ou não é por aí mais, não deveria ser assim? Como todos os assuntos aqui são polêmicos, né, Gustavo? Esse é mais um. Mas eu acho que as cotas, elas foram necessárias, ainda continuam sendo necessárias, mas precisa ter uma porta de saída. Toda a legislação que vem para resolver problemas que foram causados ao longo da história, e a questão das cotas raciais é um deles, nós sabemos disso, é que as cotas raciais, elas tratam de uma questão social. Então, tem que existir uma porta de saída. A partir do momento que o país tiver o seu desenvolvimento retomado, a educação de qualidade sendo colocada e disponível para todos de igual maneira, os cursos profissionalizantes, as faculdades e universidades, as cotas deixarão de ter necessidade porque a sociedade vai estar equilibrada. Mas enquanto isso não acontecer, as cotas ainda têm uma necessidade e trazem resultados importantes. Mas ela precisa ser flexibilizada e a sociedade achar uma porta de saída para elas, ainda que demore, mas precisa achar uma porta de saída. Ok, eu peço que o senhor seja só mais um pouquinho objetivo a partir de agora, porque a gente tem mais pouco tempo. Vamos falar sobre funcionalismo público. Recentemente, muitos prefeitos e até presidentes de câmaras aqui da região apontaram como uma saída para se livrar de uma crise econômica. Eu não sei se isso foi politicagem ou não, mas o corte de cargos comissionados ou a diminuição dos próprios salários. O senhor tem um plano para isso? Pretende cortar cargo comissionado ou isso ainda não está definido? Isso está definidíssimo. Nós terminamos a última gestão com o senhor Orlando Zovic com 250 cargos comissionados, hoje nós estamos com 535, isso é um absurdo. Na minha primeira fala, que eu disse que nós vamos enxugar a máquina e dar eficiência, essa é uma das atividades que nós cortaremos sim. E vou dizer mais ainda, nós vamos valorizar bastante
os 5.900 funcionários públicos efetivos que estão na ativa, usando em vários cargos de direção funcionários que são funcionários efetivos e que conhecem profundamente a sua atividade, o seu setor, e eles vão ser também valorizados nesse sentido. Mas nós vamos cortar sim os cargos comissionados, com certeza. Candidato, temos mais 1 minuto e meio. É o seguinte, a última pergunta tem a ver com uma proposta que defina a candidatura do senhor. Eu acredito que todo prefeito, se for eleito, quer deixar um legado. Se você pudesse concentrar em uma proposta, qual seria a proposta que melhor representa a sua candidatura? Gustavo, o que mais e melhor representa, e nós queremos deixar e deixaremos isso para as outras administrações, as que virão no futuro, é o respeito com o cidadão, é fazer uma administração com acolhimento, é ouvir o cidadão. Isso é o que o gestor público precisa fazer. O prefeito não pode se eleger, se encastelar no seu gabinete e só receber as informações filtradas. Disse no início, já realizamos mais de 600 reuniões ouvindo a população. Depois da eleição, nós vamos dividir o município em 6 regiões, criar 6 grandes grupos, e o prefeito a cada 4 meses receberá essas pessoas para continuar ouvindo. E uma vez por mês estarei num bairro da cidade conversando com cidadãos, despachando no bairro com os meus secretários e diretores para continuar ouvindo os reclamos, as sugestões e até os xingamentos da população, se assim ela desejar. Mas nós ouviremos e buscaremos as melhores soluções para as questões que são trazidas pela população. É a população que sabe o que ela precisa e nós respeitaremos isso sempre. Ok, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Ok. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Amanhã tem entrevista extra, hein? Quem vai falar é o coordenador do curso de Administração Pública da Unicamp. Uma forma de arrematar todas essas entrevistas e que ajude o eleitor a fazer a melhor escolha nas urnas. Então, até amanhã.